Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Cerca de 1 a cada 4 jovens entre 18 e 24 anos no Brasil não trabalham nem estudam. É o que aponta um relatório divulgado há poucos dias pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. As causas para esse índice elevado, se comparado à média geral dos países integrantes da organização, que é de 13%, variam. Vão desde fatores econômicos até motivos pessoais. Para debater soluções para esse cenário e tratar de outras questões sobre empregabilidade, a gente recebe aqui no nosso estúdio Márcia Mena Barreto, pedagoga e servidora do setor de recursos humanos da Câmara Municipal. E Thiago Simon, secretário municipal extraordinário do Trabalho e Qualificação Profissional de Porto Alegre. Bom, pessoal, obrigado por terem aceito o convite para participarem desse debate. Sejam bem-vindos à TV Câmara Porto Alegre. Bom, pessoal, é um índice que ele é preocupante e ele vem ao longo dos anos, podemos dizer assim, tendo uma leve redução. O último levantamento, se eu não me engano, apontava cerca de 29% nesse índice, agora é cerca de 25%. Vou começar pela Márcia, então. Márcia, é uma questão complexa e que é causada por vários fatores, né? A gente pode citar, por exemplo, fatores econômicos, como o desemprego, a falta de oportunidades, até motivos pessoais, como gravidez precoce, cuidado com os familiares e até, em alguns casos, a falta de interesse mesmo do jovem de trabalhar ou estudar. Na tua opinião, quais as soluções que poderiam ser tomadas a curto, médio e longo prazo para a gente conseguir solucionar essa questão? Primeiramente, gostaria de cumprimentar os presentes e os telespectadores da TV Câmara, agradecer o convite. Então, eu entendo que os fatores elencados, né, por ti demonstram também que os estudantes eles não enxergam muitas vezes no curso superior qual curso seguir para alinhar com a sua carreira, né? E isso é muito importante, ele estar estudando para conseguir também alinhar com a sua instituição de trabalho. Então, o estudo e o trabalho alinhados, eu acredito que o estágio ele seja o primeiro passo para esse estudante começar nesse mercado de trabalho. Então, vagas de estágio alinhados com o curso superior. Os cursos superiores muitas vezes não encontram vagas nas instituições específicas para aqueles cursos. Então, teria que ter um alinhamento entre esses cursos e as oportunidades de estágio desse estudante. É uma questão bem complexa. Em relação aos cursos técnicos, né, Márcia, a gente vê que as oportunidades elas existem, tanto para o jovem que pretende, né, realizar esse curso técnico durante o ensino médio, quanto para aquele que já se formou no ensino médio, enfim, deseja buscar essa formação, até aqueles que não buscam imediatamente um curso superior, né, que o curso técnico ele tem uma duração menor. Por que tu acredita que a procura por cursos técnicos aqui no Brasil ela ainda é pequena se comparado a esses outros países onde a taxa ela é bem superior? Acredito que pelas vagas oferecidas mesmo, né? As vagas oferecidas muitas vezes para esses cursos técnicos, elas não atendem à demanda, né, desses estudantes. Então, o aluno hoje em dia, ele precisa enxergar no mercado de trabalho exatamente a função que ele vai fazer. Acredito que o jovem mudou muito ao longo do tempo, né? Hoje ele é um jovem mais inovador, então ele busca alguma coisa não tão operacional. Geralmente os jovens agora dessa geração, eles procuram algo mais inovador, com mais capacidade de pensar, de criar, diferente de muitos cursos técnicos que acabam sendo mais para a área operacional, tendo que essa é uma grande mudança. Certo. Secretário, aqui em Porto Alegre, antes de nós iniciarmos o programa, a gente estava falando referente a dados oficiais. O que tu poderia trazer para nós referente a esses levantamentos que a própria prefeitura, a secretaria realiza? Qual o cenário em relação à empregabilidade dos jovens aqui na capital, secretário? Pois bem, olá, prazer imenso estar aqui participando desse programa da TV Câmara, contigo, Márcia. Eu acho que nós temos um cenário bastante complexo
como foi colocado aqui, multifatorial. As causas decorrem de uma complexidade crescente em relação principalmente ao perfil geracional que nós temos nesse novo jovem que está emergindo, e também há mudanças muito bruscas no próprio mercado de trabalho, que também vem com a transição tecnológica sofrendo mudanças muito rápidas e que demandam, obviamente, processos de requalificação, de capacitação e de inovação, como foi colocado aqui. Partindo das causas, eu observo que nós temos uma mudança de perfil cultural e de valores muito forte que caracterizam essa nova geração. O imediatismo, uma certa falta de senso de entrega, e muitas vezes, em relação à percepção do sacrifício necessário para a construção de uma carreira, né? Muitas vezes esses valores não estão muito bem inseridos dentro dessa, em parcela, eu não gostaria de generalizar, mas a gente observa que esse imediatismo, muitas vezes, e essa falta de senso de entrega, no sentido de investir num projeto de trabalho, numa carreira profissional, acaba gerando, por exemplo, esse turnover imenso que nós temos hoje. E conhecendo muito assim o setor produtivo de diversas áreas da capital, a gente vê inúmeros, principalmente esse perfil mais novo, que trabalha um dia, 2 dias, uma semana e vai embora. Né? Então isso é muito recorrente e também existe uma ruptura em relação aos valores morais dessa geração, que as gerações anteriores tinham isso mais fortemente através da estrutura familiar, a questão da hierarquia, a questão do trabalho em equipe. Todos esses fatores são muito importantes justamente para desenvolver uma postura. Essa palavra é muito utilizada nos RHs, nos empreendedores, né? Uma postura e uma certa resiliência, porque obviamente num ambiente diverso vão haver uma série de dificuldades. E para você desenvolver a tua carreira, você vai ter que ter justamente mais resiliência. Né? Eu vejo também outros fatores que contribuem à questão da escolarização, né? Isso também acaba influindo no desenvolvimento da própria potencialidade dessa nova geração, né? Para que ela possa realmente se inserir com mais qualidade, para ter um melhor aproveitamento num curso técnico, num curso superior. A educação básica é fundamental. Então eu colocaria no topo da lista, né, essa questão da escolarização como base para o desenvolvimento de qualquer tipo de trabalho. Né? E eu vejo assim, por exemplo, nós fizemos um grande curso de qualificação que trabalhava aqui em Porto Alegre, né, agora trazendo um pouco essa percepção para o mercado de Porto Alegre, que é um mercado, digamos assim, dinâmico, empreendedor, com muitas oportunidades de trabalho, com muitas oportunidades de crescimento profissional que existe aqui na nossa cidade. Né? Porto Alegre é uma cidade, está entre os maiores PIBs do Brasil, então é uma cidade que tem emprego, né? Tem renda, tem oportunidade. A gente observa, por exemplo, que os cursos de qualificação, não só nas questões operacionais, mas cursos, por exemplo, de tecnologia, de marketing digital, eles tiveram baixa adesão. Baixa no sentido de que não foram aproveitadas todas as oportunidades de cursos técnicos gratuitos, não é? Que poderia ter. Então, assim, eu acho que é fundamental que nós tenhamos condições de oferecer políticas públicas mais robustas, articulando o setor produtivo, articulando a sociedade civil, articulando as instituições de formação técnica. Por quê? Porque está provado, primeiro, o Brasil, como tu disseste, tem uma baixíssima
participação do ensino técnico na força de trabalho. E se nós tivéssemos mais 10%, tem uma pesquisa aqui que mostra, que foi feita pelo Correio Brasiliense, mostrando que nós poderíamos aumentar em 2,3% o PIB se aumentássemos justamente a participação da nossa força de trabalho no ensino técnico, ou seja, países da OCDE têm altas taxas de participação no ensino técnico, enquanto que aqui no Brasil a gente tem isso relativamente baixo. Então, fechando, né, eu acho que políticas públicas que possam articular as instituições de formação técnica, as universidades, não é? O setor produtivo, bolsas, lá na União Europeia se trabalha fortemente com o ensino dual. Né? O ensino dual funciona justamente com o ensino técnico dentro da empresa. Isso é um elemento diferencial muito importante. E isso precisaria de bolsas. Então, assim, para tirar essa condição, que é muito triste, 25% dos nossos jovens, no auge da sua idade produtiva, de 18 a 24 anos, não trabalhar, nós temos que fazer um esforço muito grande. Exatamente. Por falar em cursos técnicos no Brasil, só 10% dos alunos dos jovens fazem um curso técnico em comparação a países desenvolvidos como Finlândia, 68%, Alemanha quase 50%. Então ela é uma taxa bem reduzida. Até gostaria de compartilhar aqui um dado que foi divulgado pelo Data Social da PUC aqui do Rio Grande do Sul, que no estado um total de 229 mil jovens estão nessa condição aí de nem trabalham, nem estudam. Em relação, pessoal, a esses programas de empregabilidade, a gente sabe que tanto o governo estadual quanto o próprio município, né, realizam periodicamente aí programas, feirões para tentar inserir esse pessoal no mercado de trabalho. Até numa cobertura recente que nós fizemos num feirão que foi realizado ali no Largo Glênio Pérez, conversando ali com o pessoal da RH, conversando com uma assistente de RH que estava fazendo as entrevistas ali. Uma das reclamações foi, tinha muita vaga boa, com salários até razoáveis, bons para determinadas funções, né? Mas as pessoas não tinham sequer, muitas vezes, ensino fundamental, ensino médio, não tinham a qualificação para preencher. Então, eles estavam com bastante dificuldade quanto a isso. Uma das reclamações, digamos assim, que a gente ouve por parte dos jovens é que as empresas elas pedem muitas coisas. Pedem experiência, além de toda a questão da qualificação da experiência. Então, pergunto para ti, Marissa, em relação a esta barreira da experiência aí para o jovem que deseja se inserir aí no mercado de trabalho, qual que seria a alternativa? Só buscando essa qualificação profissional, curso técnico, um curso superior, teria alguma outra forma aí da gente incentivar as empresas a darem uma oportunidade para quem nunca trabalhou, nunca teve aí um emprego formal? Então, Gilberto, eu vejo que a grande porta de entrada desse jovem para que ele consiga ter experiência seja através do estágio. Então, a oportunidade que ele tem, muitas vezes, de buscar um emprego mesmo, como se dizia, de carteira assinada, essa questão assim, fica muito mais difícil. Mas se ele tem um estágio, vamos trazer para a realidade da Câmara, que é o meu mundo, né? Onde eu estou há 24 anos trabalhando aqui na RH. Os jovens aqui que chegam na Câmara, chegam sem experiência, né? Para fazer estágio, nunca trabalharam em local nenhum. Então, eles trazem essa mistura daquilo que estão vendo ou na sua escola ou na sua universidade para o trabalho da Câmara. Então, ele começa a conhecer o trabalho, começa a se descobrir, muitas vezes acaba até trocando de curso de nível superior, começa a se encontrar.
Então eu entendo que o estágio ele consegue proporcionar isso, ele consegue proporcionar a mistura do que ele está vendo dentro da sua instituição de ensino com o mercado de trabalho. E aí muitas vezes aqui na Câmara o estagiário acaba gostando da ideia de fazer um concurso público, de se encontrar por ali, outros acabam se efetivando por gostar da política num cargo em comissão. Isso tenho visto ao longo do tempo que tem acontecido. E a questão do interesse, né, que o secretário Tiago trouxe para nós, essa questão do interesse mudou muito. Eu fiz o concurso da Câmara com 18 anos. No meu concurso, muitas pessoas tinham a mesma faixa etária que eu e ingressaram na Câmara com essa faixa etária de 20 anos. O concurso que a gente fez, trazendo só os 2 últimos ali, de 2012, ainda tínhamos alguns aprovados com 20 e tantos anos. Mas o concurso feito em 2022 trouxe pessoas na faixa de 30 mais. Então, mudou muito o interesse. Esse jovem de 20 anos, muitas vezes já não tem mais o interesse pelo concurso público, pela estabilidade. Os interesses estão mudando desse jovem, ele quer outro tipo de trabalho, como o secretário Tiago trouxe a questão do imediatismo, ele quer algo para agora, ele não vê tanto longo prazo. Outro fato novo da Câmara que a gente tem, que não acontecia antes, concursados ingressaram na Câmara, têm uma remuneração boa, estabilidade, mas pedem exoneração. Porque não é o que querem, não é só o dinheiro, não é a estabilidade financeira. Buscam algo inovador, buscam algo diferente. Então, é diferente. Essa geração agora está muito diferente. O que busca? Quais são os desejos, né? Tá bem diferente. A gente tem visto na prática aqui essa diferença, mas acredito que o começo é o estágio. Em relação a isso que eu estava comentando, né, Márcia? Antigamente a gente via, né, os pais aí tentando inserir, né, o filho, a filha aí na empresa que trabalharam ou querendo seguir a mesma profissão aí, independente da questão salarial. Hoje em dia os jovens estão mais exigentes, né? Eles, como eu estava comentando anteriormente, em relação, eles querem uma remuneração alta. A gente sabe que o início nem sempre é assim, né? Claro, todo mundo gostaria de ter um salário super alto, mas é aos poucos, né, que vai se galgando isso. Aproveito para passar aqui para o secretário. Secretário, em relação a esses feirões, esses programas de capacitação que a Prefeitura de Porto Alegre tem realizado. O último foi, se eu não me engano, agora no meio do ano, né? O do Largo Glênio Pérez. Quais o balanço que tu poderia trazer frente a todos aqueles dias que vocês estiveram ali? Qual o perfil aí de vaga, de profissional que o mercado procura, secretário, o perfil de pessoas que apareceram lá para buscar, enfim, uma reinserção no mercado de trabalho e as previsões aí para futuramente realizar aí uma nova iniciativa como essa, uma nova ação parecida. Perfeito. Eu acho que eu tenho um balanço muito positivo no sentido de investir cada vez mais na aproximação das empresas contratantes no próprio ambiente onde acontece o feirão de intermediação de empregos. Então nós tivemos quase 80 empresas participando daquele último feirão que aconteceu, o feirão da retomada pós-enchente. E foi uma experiência muito importante, porque nós também construímos um ambiente de acolhimento e capacitação ao trabalhador da nossa cidade. É importante colocar que existe uma fragilização desse perfil mais simples do trabalhador da nossa capital, tanto o jovem quanto os 50, 60 a mais. Nós vamos fazer inclusive, na semana que vem, um feirão específico para os 50 a mais. Mas nós buscamos organizar uma série de profissionais de RH, justamente trabalhando todas as questões, não só do desenvolvimento das competências, mas também da autoestima, para gerar essa resiliência necessária justamente para enfrentar as entrevistas, as portas abertas, as portas fechadas. Mas, de modo geral, foi muito positivo, porque foi possível justamente fazer esse cruzamento entre a demanda do setor produtivo, estava ali a indústria da construção civil, estava ali todo o setor varejista, estava ali muitas empresas de serviços,
Então foi muito interessante poder fazer esse alinhamento de expectativas com o perfil justamente do público que buscavam determinadas colocações. Agora, eu vejo assim que, voltando a essa questão que tu trouxesse do jovem, eu acho essa questão do estágio realmente muito importante, porque é a porta de entrada para que esse jovem do ensino médio, principalmente, que está numa fase importante de consolidação da sua identidade, não só, mas a sua identidade profissional também, ele possa ser inserido no mundo produtivo, né? Ou seja, que ele comece a desenvolver uma perspectiva de trabalho, porque hoje muitos jovens, esse universo dos neném, é um mundo já de pessoas que já têm no imaginário uma vida sem trabalho. Entende? Isso, infelizmente, vem também acontecendo, né? Então, é fundamental que o jovem que tem uma taxa de desemprego 2 vezes maior que a média, se a média for 10, tradicionalmente a do jovem é 20, justamente por falta dessa questão da experiência. O jovem não tem experiência, logo ele tem mais dificuldade de se inserir no mercado. Tá? Então, esses estímulos, como a questão do estágio, aí nós temos grandes empresas parceiras aqui no Rio Grande do Sul que trabalham fomentando essa questão. Nós tivemos ali 2.000 vagas de estágio oferecidas lá no feirão. As filas eram impressionantes, mostrando o seguinte: tem muito jovem querendo trabalhar. Né? Então, nós precisamos organizar esse ambiente que facilite esse processo. O jovem aprendiz é outra grande oportunidade. Né? O jovem aprendiz, aí a gente está trabalhando com esse universo que vai de 18, acho que até 29 anos, 24 anos, se não me engano, né? Mas também é uma grande oportunidade, é um primeiro emprego, não é? Que concilia a questão do trabalho e do estudo. E aí vem essa estratégia muito importante utilizada nos países desenvolvidos, que são as bolsas, não é? Ou seja, é um grande negócio para o poder público poder investir no desenvolvimento tanto das competências com cursos de qualificação, não é, quanto no mercado de trabalho, tirando muitas vezes um jovem que está num programa assistencial e colocando ele, né, oferecendo esse valor para que ele esteja no mercado produtivo, não é? Aprendendo, gerando renda e, obviamente, crescendo como pessoa. Então, essa é uma estratégia muito interessante. Inclusive, a Prefeitura tem, dentro do Banco Mundial, financiamentos, e um desses financiamentos do BID, cuja prospecção é justamente trabalhar na qualificação profissional, é trabalhar qualificação com bolsa. Isso, secretário, tu tocou num assunto importante que é em relação a essas bolsas de incentivo, na qual o jovem, enfim, a pessoa que faz, tem que dar uma contrapartida, né? Conversando para elaborar aqui o roteiro desse programa, a gente estava falando sobre a questão do assistencialismo por si só. Tu simplesmente dar o benefício sem nenhuma contrapartida, né? Gostaria de saber de vocês, a gente sabe que são importantes esses programas sociais de transferência de renda para auxiliar pessoas, né, que estão em condição de vulnerabilidade. Mas até que ponto, Márcia, começa aí por ti, estes programas que muitas vezes só repassam aí valores para as pessoas que participam deles, incentiva este alto índice aí de jovens que nem trabalham nem estudam? Então, Gilberto, eu entendo que esses programas são sim importantes, né? Nós temos aí uma grande parte da população que necessita, porque senão estaria numa condição financeira, né, de muita necessidade. Então, acho que eles são sim importantes. Porém, concordo com o secretário Tiago dessa questão da bolsa, da contrapartida. Isso, para mim, eles são complementares, né? Ter essa questão já seria um outro grupo, né, de que ele consiga, ou quem sabe num segundo momento, primeiramente numa necessidade maior como essa, com uma assistência, e depois, sim, para que ele consiga ter seu recurso próprio, que ele tenha uma oportunidade de ter uma bolsa, de ter o seu estudo, porque o mercado de trabalho está exigindo cada vez mais
né, dos nossos jovens. Então, tu tem que ter um curso, tu tem que ter uma especialização. Já não basta, muitas vezes, ter somente a graduação, né? Tu tem que ter uma especialização, tem que buscar constantemente esse estudo, esse ensino, esse aprimoramento. As coisas mudam muito rápido. Então, eu entendo que sim. E dentro das empresas, terem algum processo também de bolsa, de retorno, enfim, é muito importante para que o próprio jovem consiga passar a ter a sua renda, né? Para não ter só aquela assistência, mas também a gerir também seus recursos. Exatamente. Tocando nesse ponto, Márcia, antes de começar aqui, a gente estava conversando, a Câmara ela ainda não tem nenhum programa de jovem aprendiz, tem o programa de estágio, né? Mas em relação a programas como esse jovem aprendiz, a gente sabe que as empresas que participam dele, elas têm digamos, elas recebem um determinado incentivo fiscal, até a questão do FGTS, ali, de determinadas contribuições que elas fazem, mas em uma alíquota menor do que se fossem contratar, né, essa pessoa aí de uma forma normal, aí CLT normal. Que tipo de ação, nós estamos aqui no legislativo, né? Tu acredita que o poder público poderia realizar aí por meio de uma legislação, de uma ação mais efetiva para incentivar as empresas, assim como foi feito em relação à contratação de pessoas com deficiência, né? A gente sabe que tem uma cota mínima que as empresas têm que reservar para as pessoas com deficiência. Qual a tua visão quanto a essas ações? Sim, entendo que é importante que existam legislações municipais, né, que incentivam as empresas a esse tipo de contratação para que esse jovem possa ter uma oportunidade de já começar no mercado de trabalho. Na Câmara, realmente, a gente não tem jovem aprendiz, nós temos programa de estágios e temos também, com a SMED, um programa para estagiários especiais. Então, a Câmara tem atualmente, né, alguns estagiários especiais, então é importante também dar oportunidade para que esses jovens entrem no mercado de trabalho. Eles começam aqui com a gente e depois, ao longo do tempo, a gente vê o desenvolvimento e muitas vezes já conseguem um emprego em outros locais. Então, é importante, sim, tanto o estágio quanto o menor aprendiz. Acho que tem legislações municipais nesse sentido que a Câmara pode ajudar. E não só na criação, né? Mas também na fiscalização, tem que pensar na aplicabilidade. Não adianta simplesmente fazermos leis para isso sem pensar em como elas serão aplicadas. Exatamente. Em relação a gente viu ultimamente, inclusive, algumas empresas criando esses programas de ações afirmativas, até para as pessoas negras, que a gente sabe que os índices são sempre mais altos, né, envolvendo jovens, pessoas afrodescendentes, né? Então tem inclusive programas de grandes empresas, né, que estão presentes em todo o Brasil, inclusive aqui em Porto Alegre, que realizam, né, essas ações afirmativas para realmente diversificar o quadro aí dos colaboradores. O secretário antes tocou num ponto que eu até gostaria de abordar, que é em relação ao etarismo, as pessoas com mais de 50 anos, a empregabilidade das pessoas com mais de 50 anos. Secretário, pergunto para ti. As pessoas chegam a uma determinada idade, muitas começam a cometer aquilo que a gente pode chamar de autoetarismo. Eu estou muito velho para estudar, eu estou muito velho para me qualificar. Que tipo de ações o poder público poderia tomar, secretário, para conseguir reinserir, dar uma oportunidade para essas pessoas que muitas vezes estão, enfim, sem nenhuma perspectiva, estão se achando muito velha para ou buscar um novo emprego ou uma qualificação profissional, voltar para o mercado de trabalho, secretário? Exatamente. Eu acho que o elemento mais importante é um mindset, é uma mudança de mentalidade muito forte a partir de uma autopercepção que essas pessoas precisam desenvolver de si próprias. Tá? Isso precede, inclusive, todo o processo de qualificação. Por isso que nesse programa, Capacita Mais Poa, nós procuramos, a partir dessa escuta com o setor produtivo, trazer agregar elementos comportamentais e psicológicos, justamente porque a própria escuta com as empresas mostrava que esses elementos da autoestima e tantos fatores acabavam influindo muito no desempenho. Tá? Então,
muitas pessoas chegavam com com os sentimentos mais diversos, e lá foi muito importante essa troca geracional que aconteceu dentro das turmas. Foram mais de 30 cursos, né, com quase 2.700 alunos, onde eu acompanhei, tanto na sala de aula, visitei muitas vezes, quanto nas formaturas, pessoas das mais diversas idades, cores e tal, todo aquele mosaico tão lindo que o Brasil possui, né, de essa diversidade que expressa tanto a nossa história e a nossa potência, né? E eu vi pessoas mais velhas sendo escolhidas para ser oradoras, teve imigrantes, né, que veio lá que veio lá de Senegal, se não me engano, no curso de gastronomia. E o melhor de tudo, né, além de trabalhar essa troca, esse desenvolvimento de competências, essa autopercepção de si própria, né, que vai justamente criar uma nova autoestima, o desenvolvimento de competências que nós vimos, que nós acompanhamos, gerou emprego, que é o produto final que a gente busca, né? Emprego. Muitas pessoas já durante o curso, já colocadas no mercado de trabalho, nas mais diversas áreas, né? Então, assim, eu acho que nós precisamos investir nas pessoas. Qual é o nosso objetivo? Investir nas pessoas, criar políticas públicas, criar processos de facilitação, que facilitem a entrada do jovem, que dê o estágio, que dê o jovem aprendiz, que dê uma bolsa, que a Câmara faça, que a própria Prefeitura já está articulando essa ideia, para também não só ela contratar para a estrutura pública, mas que toda a rede terceirizada passe a constar que nas próximas contratações toda a rede terceirizada da Prefeitura cumpra a legislação, porque já existe uma legislação, não é? E comece a contratar os jovens, porque tem muito jovem querendo trabalhar, tá? E aí vem para o outro aspecto que tu fala, comentasse muito bem, que é os efeitos de uma política assistencialista, muitas vezes sem critérios definidos, que acabam exercendo sobre o comportamento do jovem, tá? E sem dúvida, nós fizemos uma imersão com 42 gestores de RHs lá no Instituto Caldeira, e naquele momento foram várias mesas sobre temas que foram discutidos, uma dinâmica muito legal, mas se colocou de maneira muito clara que em várias situações acontecia de pessoas de todas as idades, mas de muitos jovens, por exemplo, que eram bons trabalhadores, deixavam o trabalho para ir para assistência. Ou seja, é uma coisa inadmissível. Aí, normalmente, esse perfil vai para assistência e faz o bico, ou o trabalho informal, onde a gente vê a informalidade nesses níveis que tem hoje. A pessoa trabalha sem nenhum direito, sem fundo de garantia, sem nada, né? Então, é óbvio que hoje, como foi bem colocado aqui pela Márcia, um programa de assistência social de grande escala é fundamental, porque tem gente que precisa desse recurso, que depende desse recurso. Então, de modo nenhum fazer uma visão mais preconceituosa, porque quem conhece a realidade do Brasil sabe que tem muitas famílias que dependem desse recurso. Bom, pode existir critérios mais rígidos, condicionando, por exemplo, a questão da escola. Hoje, as famílias ligadas ao programa simplesmente dão presença, né? Então, é claro que precisa ter links mais fortes, e principalmente quem está no Bolsa Família tem que poder trabalhar com carteira assinada. É simples, né? O sujeito, um salário mínimo, ele não vai mudar a vida dele. A grande maioria dos trabalhadores ganha de 1 a 2 salários. Minha opinião, dá uma porta de saída. Deixa por 2 anos o sujeito trabalhar com carteira e ganhar o programa. A gente vai ter mais trabalho, mais renda e menos ociosidade. Justamente numa fase fundamental, o Brasil vive um outro problema sério,
que é a redução demográfica da população economicamente ativa, né? Então nós estamos num momento fundamental para desenvolver a produtividade da nossa população jovem hoje. Então, por todos esses motivos, perpetuar um assistencialismo que leve à comodidade, à passividade, não é bom para ninguém. Exatamente, tu comentou, secretário, referente a essas mudanças demográficas. A gente sabe que hoje em dia, né, as pessoas elas vivem mais e anteriormente aí nas respostas a gente falou sobre essas pessoas com mais idade aí que têm de ficar no mercado de trabalho, não conseguiram se aposentar ainda, dependem da renda. Muitas que não conseguem acabam indo para a questão da informalidade, né, que é prejudicial para todos, não apenas para a pessoa, para o jovem ou para a pessoa mais velha, como também para o Estado, né, que não consegue, enfim, arrecadar aquilo que arrecadaria caso fosse um emprego formal. Em relação a essa concorrência, Márcia, entre jovens e pessoas que têm mais idade, né? Como é que tu vê ela daqui para frente, num curto período de tempo, ela tende a ser mais, digamos, acirrada? Que tipo de ferramentas a gente poderia criar, poderia, enfim, implementar para conseguir equalizar esses fatores? Eu entendo que os interesses da população com 20 anos ou com 50 anos, o tipo de emprego que buscam, ele ainda é diferente, Gilberto. O tipo de emprego que o jovem busca hoje, muitas vezes ele é com alguma parcela em home office, né? Já os de um pouco mais de idade, muitas vezes já não é isso que atrai, né? Não é o home office que atrai. Eu acho que hoje ainda o interesse deles é diferente. E a mistura dessas gerações no trabalho, eu entendo que ela é muito positiva. Para a Câmara, trazendo de novo para a minha realidade aqui, o que eu percebo? A cada vez que ingressa alguma turma nova de concurso, a gente tem essa diferença da faixa etária. Então chegam os jovens, desculpa, chegam os jovens aqui na Câmara com um pensamento mais inovador, trazendo novas tecnologias, novos programas para inovar a maneira de trabalhar, né? Enquanto os mais antigos estão trabalhando de uma maneira menos informatizada. Então, essa mistura da geração com 20 anos com aquele de 50 anos, para mim, ela é muito positiva no trabalho. Ela mostra para esse jovem de 20 anos a necessidade daquele trabalho, de ter aquela certeza daquele trabalho, daqueles registros que se tem, mas ela também traz aquele que já está mais tempo aqui no trabalho, uma maneira de inovar, uma maneira de trazer novas tecnologias. Então, eu entendo que a mistura dessas gerações é que traz para o trabalho algo muito mais positivo. Exatamente, bem interessante esse ponto. Em relação, secretário, a essas barreiras aí para as pessoas com mais idade, mais de 50 anos no mercado de trabalho, a tecnologia, enfim, o manuseio dos equipamentos tecnológicos seria um dos principais desafios para essas pessoas? Olha, Tchê, é um desafio. Acho que existe um combo, na verdade, que tem tornado o mercado de trabalho cada vez mais exigente. Sem dúvida, muitas áreas do mercado de trabalho têm migrado justamente para a área de alta tecnologia, né? E não somente as empresas do ecossistema de inovação, que é muito forte aqui na cidade, mas mesmo as empresas tradicionais, as suas atividades meio, passam também por reestruturações muito rápidas em relação à substituição de processos tradicionais por processos automatizados. Isso acontece na indústria. A robotização na indústria é um processo que vem ganhando escala, né? Então, obviamente, tudo isso acaba por criar certas barreiras em relação à geração 50, 60 a mais, que não tem tanta familiaridade com as ferramentas digitais, né? As próprias ferramentas de marketing digital, essas ferramentas mais usuais
os jovens têm imensa facilidade de manuseio e nem sempre a geração mais antiga tem. O que países como os países da União Europeia têm feito? Tem feito, por exemplo, o ano passado foi instituído o ano do desenvolvimento de competências da União Europeia, justamente buscando fazer uma radiografia muito profunda em relação a todos não somente ao redesenho do mercado de trabalho e dos sistemas, né, econômicos, mas também do perfil do trabalhador, né? Que competências, que comportamentos que passam a ser demandados justamente para que se possa qualificar jovens e requalificar pessoas com mais idades. Então, esse investimento nas pessoas é fundamental para que haja justamente uma conexão nesse processo de transição tecnológica radical que vem acontecendo em alta velocidade, para que essas pessoas estejam inseridas nesse horizonte, né? E aí vem justamente, por exemplo, lá nós temos alguns cursos no Senac Tech, que é um dos nossos parceiros, que trabalham com tecnologia. E ali nós temos também algumas pessoas mais velhas, tem desde uma gurizada que faz física na URGS, tem gente que está num abrigo da prefeitura, que resolveu entrar para o mundo tecnológico, né? Tem algumas pessoas também de idade que estão entrando nos cursos mais básicos, informática básica, sabe? Então, assim, é muito importante que essas pessoas sejam estimuladas, sejam preparadas do ponto de vista não só técnico, mas também comportamental, e justamente a gente possa... O caminho, não tem outro caminho, o caminho é se qualificar. Foi o conselho que nossos pais nos deram, né? Estuda e trabalha, não tem outro jeito, né? Exatamente. Em relação a essa questão da chegada das tecnologias, das inovações, da automação, Márcia, em relação ao serviço público, a realidade aqui que tu conhece muito bem da Câmara Municipal, a Câmara também ao longo dos anos, das décadas, né, foi se modificando e tendo que se adaptar. A gente lembra que há alguns anos atrás existia inclusive uma função ali da pessoa que tirava fotocópia, hoje em dia isso daí não existe mais, né? Como é que tu vê essa questão das próprias instituições, empresas, organizações terem que estar sempre se modificando, trazendo, levando a sua realidade aí para esse universo tecnológico? Tua perspectiva, eu citei especificamente esse caso aí do operador ali, a pessoa que tirava essa fotocópia. Tu acredita que algum cargo, alguma função aí ao longo do tempo poderá ser extinta? Porque é um medo, né, que as pessoas têm. Será que vamos ser substituídos por máquinas no futuro, né? Então, Gilberto, isso é uma realidade, né? Não tem como fugir. É assim mesmo que funciona. Muitas funções vão deixando de existir, sim. Funções mais operacionais, mas em contrapartida vem surgindo outras, né? Vamos usar algum exemplo. Aqui na Câmara, a informática da Câmara. A informática da Câmara está crescendo. Cada vez mais nós temos necessidades de nomear servidores para trabalhar na informática da Câmara, para que a gente consiga ter mais sistemas informatizados, desenvolvidos especificamente para a Câmara, né? Nós agora ali no RH estamos começando a utilizar um novo software da RH, que ele também nos traz algumas ferramentas inovadoras, né? Então, as coisas estão sempre mudando. Tudo está em constante mudança e temos que estar aberto para isso. Mesmo eu que tenho um longo tempo de Câmara, que comecei no RH com fichinhas de papel, isso vem mudando, vem implantando um sistema, depois vem outro sistema e a gente tem que estar sempre se atualizando, fazendo novos cursos, né? E é o único jeito. Então, o RH da Câmara trabalha muito em parceria também com a Escola do Legislativo. Então, hoje, né, nós trabalhamos vendo cursos, verificando a necessidade. Cada vez que ingressa um grande número de servidores aqui na Câmara, a gente faz um projeto de integração e acolhimento com eles, onde é prestado várias informações sobre o funcionamento da Câmara. Então, e também ali identificamos as necessidades, passamos para a escola, olha, temos necessidades de cursos nessa área, em outra área específica da Câmara ou não.
específica em novos sistemas, né, cada vez mais inovando, a diretoria legislativa também cada vez mais implantando novos sistemas para abraçar essa causa, e a gente está sempre em constante mudanças. E é normal, sim, essa questão dos cargos. Também é uma realidade na Câmara a terceirização, várias funções mais operacionais, como o funcionário que trabalhava na portaria, algumas questões também de guarda aqui da Câmara, mais no pátio da Câmara também já estão sendo terceirizados. Então isso é uma realidade e os concursos vão ficar mais para a área fim mesmo da Câmara. Perfeito. Pessoal, a gente está chegando ao final do nosso programa. São vários assuntos, várias questões aí que a gente poderia ficar por muito mais tempo aqui debatendo. Então vou abrir agora o espaço aí para as considerações finais. Começa então pelo secretário Thiago Simon. Tua mensagem aí para os telespectadores, secretário. Olha, foi uma honra imensa. Eu vou ter que tomar uma água aqui. Por gentileza. Vamos então passar para a Márcia. Pode ser, Márcia? Quando o secretário aí toma uma aguinha. Certo. Tuas considerações finais, Márcia, tua mensagem aí. Não apenas para os servidores, o pessoal aí que trabalha aqui na Câmara de Vereadores, mas para a população de Porto Alegre em geral. Primeiro, agradeço, né, a oportunidade de ter participado aqui do programa de uma forma bem aberta, enfim, conseguimos construir várias ideias, e eu quero deixar então para essa geração especificamente dos jovens neném que busquem a sua qualificação, busquem o seu local no trabalho, e se eu tiver que indicar um caminho, que esse caminho seja através do estágio. O estágio é uma porta importante de entrada no mercado de trabalho, onde ele vai conseguir ver se aquilo que ele está lá estudando na sua universidade ou até mesmo no seu nível médio na sua escola, para ele conseguir se encontrar, porque às vezes tu acha, eu quero trabalhar em tal área, mas quando tu vê de fato aquilo ali, como é que é no dia a dia aquele trabalho, essa ideia pode mudar. Então o estágio ele te dá essa oportunidade, a gente vê aqui na Câmara muitos estudantes que começam num curso e acabam trocando. Então o que eu deixo é isso, e que os jovens busquem sim a sua qualificação e seu espaço no mercado de trabalho. Obrigado, Márcia. Agora volta aí a palavra para o secretário. Eu também estou aqui com a minha água, né? Porque essas mudanças aí no tempo, no clima, realmente causam isso. Secretário, por gentileza. Olha, foi uma honra imensa poder participar desse espaço tão qualificado de debate. Acho fundamental que o poder público possa discutir com mais profundidade essa temática do mercado de trabalho. Eu acredito que nós tocamos em questões muito importantes aqui nesse programa e vejo que a população brasileira, de um modo geral, ainda, né, o trabalhador do nosso país, né, considerando o salário mínimo, todos os serviços básicos ainda tão insuficientes que ele recebe, ele precisa de muito estímulo, muito incentivo. E principalmente para que ele possa construir a sua própria trajetória sem depender do Estado, sem assistência, não que em alguma contingência ela não seja necessária. Certamente, por uma parcela importante, isso vai acontecer. Mas isso precisa se tornar a exceção. Nós precisamos incutir cada vez mais fortemente essa cultura de que o trabalho é digno, que o trabalho é nobre, é importante, é um valor que gera transformação social e, mais do que isso, é o caminho da nossa ascensão enquanto indivíduo. E também para a nossa realização. Né? O trabalho como dizia nosso ex-presidente, é o maior fator de elevação da dignidade humana. O trabalho é fundamental. Alguém que não tenha trabalho é alguém que vai ter, certamente, uma parte da sua vida machucada. Tá? Por isso que eu fico muito, muito, muito feliz em poder ter participado dessa função como secretário de Trabalho e Qualificação numa cidade empreendedora que incentiva, o empreendedorismo, o trabalho, mas ao mesmo tempo onde nós vemos tantas pessoas precisando realmente passar por processos de capacitação, de qualificação, desenvolverem suas competências.
tantas pessoas com enorme potencial, mas infelizmente sem a capacitação técnica necessária. E por isso é que eu acredito muito, né, que mesmo com todas essas transformações que o Brasil está vivendo, que a revolução tecnológica, que a inteligência artificial, que o algoritmo, o ser humano vai continuar sendo fundamental. Mas para isso é indispensável, imprescindível, que as políticas de qualificação articulem os atores, seja o poder público, seja a Câmara de Vereadores, com a legislação necessária, sejam as instituições de formação técnica, sejam as universidades, as empresas, para efetivamente que nós possamos, nesse momento onde existe uma imensa competição, que não é só dentro de Porto Alegre, é global. A competição, o produto que vem da China e do raio que o parta está competindo aqui conosco, né? Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência para desenvolver ações que possam elevar as competências, as qualidades do nosso trabalhador, qualificar o nosso trabalho. Acho que é isso que todos nós queremos. Perfeito, secretário, um bom trabalho para ti. Márcio, um bom trabalho também ali nos recursos humanos da CMPA. Bom, o Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui, agradecendo os nossos convidados, mas você pode rever este e outros conteúdos produzidos pela TV Câmara Porto Alegre no nosso canal no YouTube. E informações do Legislativo, você já sabe, é só acessar o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!